Estudo sobre o Evangelho de João, parte 57, 4 de março de 2024. João capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma ratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. João 12, 1 a 11. O capítulo que começamos agora termina uma divisão muito importante do Evangelho de João. Os discursos públicos de Nosso Senhor aos judeus incrédulos de Jerusalém são aqui encerrados. Após este capítulo, João não registra nada além do que foi dito em particular aos discípulos. Vemos, por um lado, nesta passagem, que provas abundantes existem da verdade dos maiores milagres de Nosso Senhor. Lemos sobre uma ceia em Betânia, onde Lázaro se sentou à mesa entre os convidados. Lázaro, que havia sido ressuscitado publicamente dos mortos. Depois de jazer 4 dias na sepultura, ninguém poderia fingir e dizer que sua ressurreição foi uma mera ilusão de ótica, e que os olhos dos espectadores devem ter sido enganados por um espírito ou visão. Ali estava o mesmo Lázaro, depois de várias semanas, sentado entre seus companheiros com o corpo material real, comendo e bebendo comida material real. É difícil entender que evidência mais forte de um fato poderia ser fornecida. Aquele que não estava convencido por uma evidência como esta, pode muito bem dizer que está determinado a não acreditar em absolutamente nada. É um pensamento confortável que as mesmas provas que existem sobre a ressurreição de Lázaro são as provas que cercam este fato ainda mais poderoso: a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Lázaro foi visto por várias semanas pelo povo de Betânia, entrando e saindo entre eles. Assim foi o Senhor Jesus visto por seus discípulos. Lázaro levou comida material diante dos olhos de seus amigos. Assim, o Senhor Jesus comeu e bebeu antes de sua ascensão. Ninguém, em seus sentidos sóbrios, que viu Jesus pegar peixe assado e comê-lo diante de várias testemunhas, duvidaria que ele tivesse um corpo real. Lucas 24, 42. Faremos bem em lembrar disso. Em uma época de abundante incredulidade e ceticismo, descobriremos que a ressurreição de Cristo suportará qualquer peso que possamos colocar sobre ela. Assim como ele colocou acima de qualquer dúvida razoável o surgimento de um discípulo amado dentro de 2 milhas de Jerusalém. Também, em poucas semanas, ele colocou fora de dúvida sua própria vitória sobre a sepultura. Se cremos
cremos que Lázaro ressuscitou, não precisamos duvidar que Jesus ressuscitou também. Se cremos que Jesus ressuscitou, não precisamos duvidar da verdade de sua messianidade, da realidade de sua aceitação como nosso mediador e da certeza de nossa própria ressurreição. Cristo ressuscitou de fato, e homens ímpios podem tremer. Cristo ressuscitou dos mortos, e os crentes podem muito bem se alegrar. Vemos, por outro lado, nesta passagem, que indelicadeza e desânimo os amigos de Cristo às vezes encontram no homem. Lemos que, na ceia em Betânia, Maria, irmã de Lázaro, ungiu os pés de Jesus com um unguento precioso e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Nem esta pomada foi derramada com uma mão mesquinha. Ela o fez com tanta liberalidade e profução que a casa se encheu do cheiro do unguento. Ela fez isso sob a influência de um coração cheio de amor e gratidão. Ela não achava nada grande e bom demais para conceder a tal Salvador. Sentada aos seus pés em dias passados e ouvindo suas palavras, ela encontrou paz para sua consciência e perdão por seus pecados. Neste exato momento, ela viu Lázaro, vivo e bem, sentado ao lado de seu mestre, seu próprio irmão Lázaro, que ele havia trazido de volta para ela da sepultura. Muito amado, ela pensou que não poderia mostrar muito amor em troca. Tendo recebido de graça, ela deu de graça. Mas houve alguns presentes que criticaram a conduta de Maria e a culparam como culpada de extravagância e desperdício. Especialmente, um apóstolo, um homem de quem se poderia esperar coisas melhores, declarou abertamente que o unguento teria sido melhor empregado se tivesse sido vendido e o preço dado aos pobres. O coração que pode conceber tais pensamentos deve ter tido uma visão baixa da dignidade da pessoa de Cristo e uma visão ainda mais baixa de nossas obrigações para com Ele. Um coração frio e uma mão avarenta geralmente andam juntos. Existem muitos cristãos professos de espírito semelhantes nos dias atuais. Miríades de pessoas batizadas não podem entender zelo de qualquer coisa ou qualquer tipo pela honra de Cristo. Conte-lhes sobre qualquer grande desembolso de dinheiro para impulsionar o comércio ou promover a causa da ciência, e eles o aprovam como certo e sábio. Diga-lhes sobre qualquer despesa incorrida para a pregação do Evangelho em casa ou no exterior, para espalhar a palavra de Deus, para entender o conhecimento de Cristo na terra, e eles lhe dirão claramente que acham que é um desperdício. Eles nunca dão um tostão a objetos como esses, e consideram tolos as pessoas que o fazem. Pior de tudo, eles muitas vezes encobrem seu próprio atraso para ajudar objetos puramente cristãos, por uma pretensa preocupação com os pobres em casa. Nunca devemos nos permitir ser movidos da continuação pacientes no bem-fazer, pelas observações indelicadas de tais pessoas, e vão esperar que um homem faça muito por Cristo, quando ele não tem senso de dívida para com Cristo. Devemos ter pena da cegueira de nossos críticos indelicados e trabalhar. Aquele que defendeu a causa de amar Maria e disse: "Deixe-a em paz", está sentado à destra de Deus e mantém um livro de recordações. Está chegando o dia em que o mundo maravilhado verá que cada copo de água fria, dada por amor de Cristo, bem como cada caixa de unguento precioso, foi registrado no céu e tem suas recompensas. Naquele grande dia, aqueles que pensavam que alguém poderia dar demais a Cristo
descobrirão que é melhor que nunca tenham nascido. Vemos, por último, nesta passagem, que desesperada dureza e incredulidade existe no coração do homem. A incredulidade aparece nos principais sacerdotes que consultaram que eles pudessem matar Lázaro. Eles não podiam negar o fato de ele ter sido ressuscitado, vivendo-se, movendo, comendo e bebendo dentro de 2 milhas de Jerusalém, depois de 4 dias na sepultura. Lázaro foi uma testemunha da verdade da messianidade de Cristo, a quem eles não poderiam responder ou calar. No entanto, esses homens orgulhosos não cederam. Eles preferem cometer um assassinato do que julgar as armas da rebelião e confessar que estão errados. Não é de se admirar que o Senhor Jesus, em certo lugar, maravilhou-se com a incredulidade. Bem, poderia dizer, em uma parábola bem conhecida, se eles não creem em Moisés e nos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que algum dos mortos ressuscite. Marcos 6,6, Lucas 16. A dureza aparece em Judas Iscariotes, que, depois de ser um apóstolo escolhido e um pregador do reino dos céus, acaba por se tornar um ladrão e um traidor. Enquanto o mundo existir, esse homem infeliz será uma prova duradoura da profundidade da corrupção humana. Que alguém pudesse seguir a Cristo como discípulo por 3 anos, ver todos os seus milagres, ouvir todos os seus ensinamentos, receber de suas mãos respectivas gentilezas, ser considerado um apóstolo e ainda assim se mostrar podre de coração no final, tudo isso, à primeira vista, parece incrível e impossível. No entanto, o caso de Judas mostra claramente que a coisa pode ser. Poucas coisas, talvez, são tão pouco compreendidas quanto a extensão da desesperada dureza e incredulidade que existe no coração do homem. Agradeçamos a Deus se conhecemos alguma coisa de fé e podemos dizer, com todo o nosso senso de fraqueza e enfermidade: creio. Oremos para que a nossa fé seja real, verdadeira, genuína e sincera, e não uma mera impressão temporária, como a nuvem da manhã e o orvalho da madrugada. Não menos importante, vamos vigiar e orar contra o amor ao mundo. Arruinou aquele que se aqueceu ao pleno sol dos privilégios e ouviu o próprio Cristo ensinando todos os dias. Então, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra contida na Bíblia, para que nós tenhamos atenção em tudo que o mundo pode nos oferecer de ruim. Obrigado, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.